Oi, dialogueiros! Tudo bem? Eu sou Adriano Nunes, você está em mais um Diálogos para Transformar, no segundo episódio do Dialoguei. Se você perdeu o primeiro episódio, ele já vai estar aqui, ó, para você dar uma conferida. E o papo tá tão bom que continuamos com a Renata, especialista no assunto. Não é especialista só em viadagem não, gente. É especialista no modo geral, no modo especial mesmo. No vídeo anterior, a gente conversou muito de primeiro você se localizar, se identificar, se conhecer e tirar suas vestes aí do que vem de moral, de construção social, para você começar a entender os seus desejos. E no vídeo dessa semana, a gente vai falar dos riscos, curiosidades, do mapeamento que o mundo do desejo pode te levar. Não deixa de assistir. Renata, mais uma vez, obrigado, minha irmã de coração e fé, para me ajudar. Eu queria agradecer a todos vocês, inclusive, porque cada vídeo desse, Adriano, é uma chave que eu vi também em mim. Aliás, é uma construção sempre, né? A gente tá sempre aprendendo e expandindo o conhecimento. E aí, no vídeo de hoje, ponto onde eu quero chegar, que é inevitável, já que a gente tá falando de sexualidade, quando começa a expansão de vivenciar esses desejos, né? E aí entram vários termos que uns chamam de promiscuidade, né? Se remete muito de novo às caixinhas. O comportamento gay é um comportamento promíscuo e essa pluralidade. Eu queria que a gente começasse a falar sobre isso, que me chamou a atenção. A gente estava conversando aqui antes de gravar, que ela falou assim, mas o próprio termo que você está utilizando, ele já é pejorativo. E aí, de novo, um nó na minha cabeça. É um nó mesmo. Eu agora tenho que ajudar a desatar esse nó e você também. Então vamos pensar junto. A gente chama de itinerários sexuais, sabe, Adriano? Acho que em termos de prevenção, que a gente poderia discutir, para além da doença em si, é discutir os itinerários sexuais. Caminhos. E é isso que a gente chama do desejo, assim, nesse momento que a gente está chamando como é que eu construo as práticas sexuais que me dão prazer, porque é essas que eu busco. Eu tenho a impressão que se todo mundo fosse sincero em revelar os seus desejos, a sociedade se calaria, ninguém mais conversaria. Ficaria todo mundo assustado um com o outro, não é isso? Talvez por causa dos parâmetros que são às vezes muito aquém ou além do que as pessoas possam ter de desejo. E aí você, em determinada altura, você precisa desse coletivo. Você precisa, então você tem coisas que você realmente não publiciza para todo mundo. Mas pelo menos pra você, e aí assim, é importante chamar aqui a galera pra pensar em termos de práticas sexuais. O que é que te apetece? Tirando todos os julgamentos que possam vir, o que as pessoas vão pensar, ou se você vai até mesmo praticar, não importa. É daí que vai produzir quais são suas vulnerabilidades, porque você vai ter um quadro de vulnerabilidades que você precisa cuidar. E aí você vai gerenciar. Mas a gente só pode fazer um gerenciamento quando eu escolho engravidar ou não, quando eu escolho usar camisinha ou não, quando eu escolho fazer sexo oral protegido ou não. Eu só consigo gerenciar se eu conheço quais são os meus itinerários, o que eu gosto mesmo. Ao descobrir, no caso da AIDS, a soropositividade de alguém, ela tem um meio de se relacionar com elas. Pra mim isso era ilógico, porque eu sempre parti do pressuposto que esse gerenciamento que você está falando, no caso da prevenção, ele cabe a mim. Então, se eu tenho isso comigo, tô falando de mim, tá, gente? De me preocupar e me prevenir, pouco me interessa saber o problema do outro, ou o que o outro tá passando, a partir do momento que eu estou me prevenindo. Há uma confusão de valores, porque quando você fala assim, mas eu estou num relacionamento estável e monogâmico, e você decide, dentro do seu relacionamento, a não usar mais preservativos, você está gerenciando isso. Ainda é uma responsabilidade sua. Mas não está eximindo totalmente a possibilidade de risco. Eu acho importante dizer isso. Claro. Porque parece que se eu tenho uma vida plural sexual com diversas pessoas, eu estou me expondo mais. E se eu estou na relação monogâmica estável, eu estou me expondo menos. Só que, como o gerenciamento ele é meu, eu não posso exigir do meu parceiro o mesmo comprometimento. Um caminho importante para isso é também saber lidar com a questão do prazer. Eu volto para a discussão do prazer, sabe assim? Porque você gerencia o risco, quando gerenciar esse risco, está contemplado dentro dele, o prazer. Entendi. Fazer fetiche com o uso da camisinha, usar lubrificante,
Expandir sua mente, porque tem gente que já acha que isso é um bloqueio. Porque se prevenir, porque fazer isso que tu tá falando quer dizer assim, eu me prevenir independente do outro, transar, não necessariamente para me prevenir, eu tô indo transar pra ter prazer. Me prevenir tem que passar ali batido, tem que passar simples, não tem que ser uma coisa complicada. Que em nome do prazer abrir mão dessa E nem prevenção. tem que ser uma coisa pesada, né? Porque se usar camisinha é chupar bombom com papel, porque se usar camisinha é símbolo de traição, o que você tá querendo dizer? É usar lubrificante é porque você não está excitado o suficiente. Então, se ficar racionalizando todas essas coisas, brinquedos sexuais, dildos, porque eu não posso tocar no ânus porque você é homem. Então, se você começa com um monte de porquês, não consegue fazer o itinerário sexual. E aí a prevenção não cabe, então é melhor não fazer. Porque é complicado, porque é ruim, porque não dá prazer, porque arde, porque uma série de coisas, tá entendendo? Houve uma banalização também em relação à AIDS, né? Hoje tem jovens que fazem festa de roleta russa, pessoas que comparam, tudo bem, por mais que você possa ter uma qualidade de vida, as pessoas não se preocupam mais tanto. Houve sim no sentido de que a gente tem uma geração de jovens, né, que vem crescendo numa outra dimensão em que assim, a aproximação com o tratamento quebra em alguns aspectos, mas não quebra o estigma. Quebra em alguns aspectos a questão de que é possível se tratar com a doença, mas não quebra o estigma, por exemplo, de se cuidar perante a doença. Por isso que é muito importante, gente, começar a trilhar esse caminho de vivenciar os desejos. Lembra que a Renata começou falando desse vídeo? De você potencializar, colocar em grau de importância o prazer, que é o que está te motivando a viver, seja a experiência que for, e você trazer para esse prazer o cuidado e da importância da prevenção, porque a prevenção não é um politicamente correto que a gente está aqui para te ensinar, não é. A prevenção hoje ela se faz necessária como um todo, até porque não é só AIDS. A prevenção, na verdade, tem que ser um dos termos que você coloca dentro do seu ser sexual. Então, como você sai e leva a carteira, você sair e levar a camisinha, você sair e ter um lubrificante à mão. Se você vai usar ou não, o que importa é que você tenha a oportunidade de pensar sobre isso. Então você tenha na mão, porque aí você toma a decisão de usar ou não. Traduzindo não corra naquela brincadeira de só a cabecinha pra decidir na hora que a cabeça passou, minha irmã. É melhor estar na mão e pensar isso um pouco antes. O que você tem que saber em relação a DST é que fedeu, saiu um líquido, criou uma ferida, criou uma bolota, mudou de cor, alterações nos seus órgãos sexuais. Você precisa procurar um serviço de saúde e tratar. A automedicação é a pior de todas, porque pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser várias coisas diferentes. Qualquer pessoa que tem vida sexual ativa, seja ela casada, tem que pensar sobre isso, que a gente chama pra isso. Pense sobre isso. Nesse pensamento, você tem que assumir todas as consequências e as possibilidades envolvidas dentro dessa decisão de ter uma vida sexual ativa, inclusive gerenciar riscos. E gerenciar risco é uma vida sexual ativa saudável. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí embaixo, vocês voltam a repetir, tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato, vou deixar aqui embaixo o contato da Renata, meu contato. O mais importante é que a gente possa, ter plantado alguma sementinha aí, para que vocês possam pensar, ninguém aqui é dono da verdade e a gente nem tem tanta certeza, é uma eterna construção e a gente está aprendendo e vamos dialogando. Não esquece de dar o like, isso é super importante para o canal crescer e também de se inscrever nele. Bora dialogar?